Mas antes de qualquer coisa, queria fazer uma breve referência a uma data histórica importante, que são os 140 anos da morte de Karl Marx. Marx morreu em 1863, março de 1863, portanto, nesse mês de março aqui nós estamos lembrando os 140 anos da morte daquela pessoa que foi uma das mais importantes figuras que o mundo já conheceu até hoje. Queria começar fazendo uma colocação um pouco diferente do que se faz, para mostrar que Marx não pode ser comparado com uma personalidade política qualquer, não pode ser comparado com uma personalidade intelectual qualquer, né? Dada a trajetória do marxismo, né, do socialismo, do movimento operário, do século XIX para o século XX, e a abrangência, né, que o marxismo, logicamente que não como uma assimilação profunda da teoria marxista, mas como uma imagem, uma liderança, né, uma personalidade de destaque, Marx somente pode ser comparado efetivamente aos grandes fundadores das grandes religiões mundiais, né? Do ponto de vista da abrangência que ele teve, logicamente, né? Não estamos comparando o marxismo com as religiões em si. Quer dizer, Marx é uma figura, né, e a sua doutrina, né, independentemente da desigualdade com que essa doutrina foi assimilada nos diferentes lugares, né, ele só pode ser comparado mesmo em termos de abrangência a essas grandes religiões, né. Isso é importante não tanto para que a gente diga simplesmente, né, que o alcance do marxismo é extremamente grande, mas é um fato que mostra, né, que o marxismo efetivamente é a teoria, é a ideia, né, é a ideologia da nova sociedade. Não fosse assim, não teria tido esse alcance, né? Nós vemos aí que o marxismo foi a doutrina dos dirigentes da Revolução Russa de 1917, o maior acontecimento político do século XX, né? Que os dirigentes da Revolução Chinesa de 1949, da Revolução Vitoriosa, né, em 49, se reivindicavam marxistas, e em vários países do mundo, sociedades inteiras receberam, né, o rótulo, digamos assim, do marxismo. É lógico que, se nós formos avaliar todo esse conjunto de sociedades, nós não podemos dizer que efetivamente, né, o que guiou, né, o tempo todo nessas sociedades o seu desenvolvimento foi a doutrina marxista, né? Mas isso já, nesse caso, é um problema secundário. Na antiga União Soviética, né, a burocracia stalinista, quando assume o poder, ela se vê impossibilitada de trocar de ideologia, de trocar de, digamos assim, do respaldo, da legitimidade que dava a ela o marxismo. Então ela continuou, né, durante décadas a se proclamar marxista, a discutir, né, os temas do marxismo, a elaborar teorias em todas as áreas da vida social, que, se não eram efetivamente marxistas, e não eram, elas se apoiavam, pelo menos de uma maneira exterior, né, nas ideias do marxismo para conseguir legitimidade. Nós podemos dizer que o Manifesto Comunista e outros livros marxistas
tiveram um alcance em termos de publicação e leitura semelhantes a livros como a Bíblia, como o Talmud, como o Corão, etc. Então, quando nós falamos de Marx, nós estamos falando de uma figura muito grande da história mundial, né? Nós não estamos falando de uma pessoa comum, nós estamos falando de uma pessoa que empolgou a imaginação de muitos milhões de seres humanos do século XIX para o século XX. Alguém poderia dizer que tudo isso foi por causa da União Soviética. É falso isso. Antes da União Soviética, o movimento socialista internacional, o movimento da Segunda Internacional, ele já era um movimento de milhões de pessoas na Europa e no mundo inteiro, né? Quer dizer, já era o prenúncio daquilo que viria a ser depois da Revolução Russa. A Revolução Russa, claramente, projetou ainda mais o marxismo na escala mundial, né? A Terceira Internacional terá sido, com bastante tranquilidade, a maior organização política que já foi criada no mundo até hoje, né? Isso levando em consideração que a Segunda Internacional era uma organização também muito grande. Então, né, com essa introdução ao problema, é importante destacar brevemente aqui, logicamente, né, nós estamos fazendo um programa específico sobre Marx. Acho que nós vamos fazer 2, 3, talvez 4 programas sobre Marx no programa Marxismo, que nós fazemos todas as sextas-feiras, mas aqui brevemente vamos destacar algumas coisas que nós consideramos que são fundamentais. Bom, a primeira delas é que o marxismo, né, é uma doutrina que, se nós formos olhar o mundo hoje, ela sofre aí um processo de descaracterização extraordinário, que é resultado do que foi falado anteriormente, né? Dada a grandiosidade da figura de Marx, um número incalculável de pessoas, né, na vida política e na vida acadêmica, né, entre os meios intelectuais, se reivindica do marxismo, e uma boa parte dessas pessoas não tem nenhuma afinidade com o marxismo, que é uma coisa também curiosa, né, que faz ressaltar, né, o problema da importância social do marxismo. O marxismo, Marx, né, ele inicia a sua trajetória revolucionária, né, do ponto de vista da teoria que ele vai formular, estabelecendo claramente, né, a filosofia materialista contra a filosofia idealista que existia na época. Quer dizer, o marxismo, assim como outros movimentos revolucionários anteriores, principalmente na época do Iluminismo, ele se coloca contra todo tipo de superstição ao promover, né, uma concepção integral da luta política e da sociedade. Os iluministas já haviam feito isso antes dele, né? Muitos dos iluministas eram materialistas e ateus convictos. Depois do século XVIII, nós tivemos uma série de crises que reabilitaram a filosofia idealista. Então, na Alemanha, particularmente, a filosofia idealista tinha raízes bastante profundas. Uma das primeiras coisas que Marx e Engels, que vai acompanhar Marx durante toda a sua vida, uma figura de proa, né, da formulação da teoria marxista, procuram estabelecer o materialismo como doutrina. Isso é importante destacar isso, porque muitas pessoas que se dizem marxistas hoje, né, têm uma verdadeira repulsa ao materialismo, né? Eles procuram destacar a ideia de ideias que são típicas, né, do idealismo e das religiões, tais como, por exemplo, a liberdade individual dentro do mundo, o livre-arbítrio, né, a primazia do pensamento e da consciência sobre os fatos materiais e tudo mais. Isso é
é uma coisa completamente estranha ao marxismo. Marx também, né, ao fazer essa recuperação, uma recuperação definitiva do materialismo, ele dá ao materialismo um novo alcance, né? Ele introduz no materialismo a filosofia dialética, que é uma filosofia que, apesar de muito antiga, nessa época, ela fazia parte do arsenal, digamos assim, de ideias do idealismo, né? O filósofo que mais vai desenvolver as ideias da dialética é o principal filósofo do idealismo alemão, Hegel, né? O idealismo é importante porque o idealismo é uma teoria fundamentalmente revolucionária, né? O idealismo ele coloca no lugar das coisas abstratas e fixas, ele coloca o movimento, as contradições, né? Tudo aquilo que dá vida, né, à matéria em primeiro lugar. Então, a filosofia marxista ela vai ser a unidade entre o materialismo e a dialética, né? Se é que a gente pode também falar em filosofia marxista. Marx não falaria em filosofia marxista, né? Para ele, o marxismo não era uma filosofia, mas isso é um tema para outro debate. Bom, do ponto de vista prático, né, muito se fala de que Marx seria uma espécie de intelectual de gabinete. Isso é uma coisa não apenas absolutamente falsa, como, na verdade, Marx encararia isso daí como uma verdadeira calúnia, né? Marx e Engels foram, desde o primeiro momento em que eles começaram a discutir os problemas da sociedade capitalista, da sociedade alemã, que ainda não havia atingido o capitalismo, eles colocaram em primeiro plano a luta política revolucionária, né? Eles viam, né, o socialismo e o comunismo como uma teoria revolucionária, o que já era um grande desenvolvimento, porque o socialismo moderno ele não nasceu como uma teoria da luta política revolucionária, ele nasceu como uma teoria de reforma social, né? Toda atividade, né, de Marx, desde o primeiro momento, é uma atividade de luta pela afirmação de um caminho a ser seguido na luta revolucionária, de um caminho a ser seguido na luta pelo socialismo. Então, nós temos que dizer aqui com toda clareza que tudo que Marx fez, né, logicamente nós estamos incluindo o Engels e todos os marxistas nesse âmbito, foi uma atividade de partido. Esse elemento ele fica obscurecido. Marx aparece assim como um filósofo que estaria ali nos jardins, né, do Liceu, tal como Aristóteles, divagando sobre os problemas do mundo. Nunca foi assim. Toda a preocupação do marxismo sempre foi a luta revolucionária e mais precisamente, a luta de partido. Eles se colocaram na tarefa, à medida em que eles vão tomando conhecimento da realidade social, de construir um partido revolucionário. Isso aqui pode parecer para algumas pessoas um clichê. Então, vem um militante trotskista do PCO e fala que Marx estava aí na tarefa de construir um partido revolucionário porque é o que ele está fazendo, então ele quer mostrar Marx nessa luz. Não, isso não é assim, né? Nós vamos encontrar nas cartas de Marx e Engels e nos escritos de Marx sempre a ideia de partido, né? Um dos aspectos mais marcantes, né, da luta de Marx na Primeira Internacional é a luta contra todos os setores atrasados do movimento operário da época, sindicalistas, socialistas utópicos, anarquistas, etc., pelo Partido Revolucionário. A tese principal da atuação dos marxistas na Primeira Internacional é que a classe operária tem que se constituir em partido político.
a classe operária só pode se emancipar se ela participar da política. E para participar da política é necessário um partido político. Eles iniciaram o trabalho concreto, né, de construção de um partido revolucionário com a criação de um pequeno agrupamento de militantes operários, na sua maioria, que foi a Liga Comunista. Tá? A Liga Comunista foi a primeira tentativa, né, de Marx e Engels de constituir um partido revolucionário. Eles chegaram a essa conclusão e a essa ação de construção de um partido revolucionário através de todo um processo de discussão, de polêmicas, de delimitação política. Né? Eles procuraram, logo nos primeiros momentos da sua atividade na Alemanha, se delimitar das principais forças que se diziam revolucionárias ou que se diziam de esquerda ou socialistas. Né? Um dos principais textos de Marx da época, que é um texto que tem uma ampla discussão sobre filosofia, é contra os verdadeiros socialistas da Alemanha. Então, a delimitação política, todo mundo sabe, é uma atividade que está dirigida, né, à formação de um determinado partido político. A partir daí, a partir de que eles conseguiram estabelecer um corpo de ideias suficiente, eles formaram a Liga dos Comunistas. O Manifesto Comunista é o programa, né, da Liga dos Comunistas. É um documento extraordinário, né? Eu estava comentando isso aí na sexta-feira. Para quem fala com desprezo da literatura panfletária, né? Nós temos aí um exemplo de literatura panfletária da maior qualidade. Né? Quem que não conhece, né, pelo menos uma meia dúzia de frases do Manifesto Comunista no mundo? Né? Quem que já leu alguma coisa que não conhece pelo menos uma meia dúzia de frases desse manifesto? Né? O manifesto coloca claramente qual é a posição histórica e política dos marxistas. E no manifesto nós temos também, é interessante, né, o resumo da polêmica que foi travada até então entre Marx e os outros agrupamentos que se reivindicavam do socialismo e do comunismo. Quer dizer, uma das preocupações qual era? Deixar claro que ali estava nascendo um movimento que não tinha nada a ver com os outros movimentos, que era diferente dos outros. Né? Quer dizer, é um problema que é muito mal compreendido na esquerda, né? Que é o problema da polêmica política dentro da esquerda. Né? Uma coisa que aparece frequentemente. Né? Para o PCO aparece com muita frequência porque nós procuramos exercitar bastante, né, a polêmica com o restante da esquerda. Lenin, né, quando ele se lança a construir um partido revolucionário na Rússia, ele apresenta uma frase que, se não me engano, é do La Salle, né, que diz o seguinte: para se unificar e antes de se unificar, ou ao contrário, antes de se unificar e para se unificar, é preciso, em primeiro lugar, delimitar claramente as posições. Quer dizer, a construção de um movimento revolucionário, de um partido revolucionário, depende dessa clareza de ideias. Você tem que mostrar, né, para as pessoas que vão se agrupar aí que o seu partido ele não é igual aos outros partidos, porque senão não faria sentido você estar construindo aquele partido. Então, a primeira coisa a ser feita é você justamente, né, estabelecer as fronteiras políticas, ideológicas, etc., daquele movimento. Né? E o Manifesto Comunista faz isso daí. Lenin citou La Salle, porque eu acho que a frase era mais, como é que se diz? Era uma frase mais fácil de expressar o que ele estava pensando, mas a ideia, propriamente, é do próprio Marx. Né? E a gente vê isso no Manifesto Comunista. Eu destaco esse fato para mostrar, né, que
em cada uma das ações de Marx e Engels, né, durante toda a sua trajetória, nós vemos claramente o intuito, né, o objetivo central da constituição de um partido revolucionário, de um movimento próprio, de um movimento com ideias claramente delimitadas, claramente estabelecidas. Bom, não vou entrar nas peripécias, né, da vida de Marx e Engels, não é aqui o caso, né? Mas Marx e Engels ficaram condenados aí, após a Revolução de 1848, a um longo período de inatividade política. Né? Bom, antes de falar de inatividade política, vamos falar da Revolução de 48. A Revolução de 48 mostrou também, né, o problema fundamental da luta de partidos e da luta política. Né? A atuação de Marx na Revolução de 1848 é uma espécie de modelo de luta política, né? Que muita gente que se diz marxista passa por cima, não entende. A primeira iniciativa de Marx, né, ele já existia a Liga dos Comunistas, é criar um jornal. Né? O que é que ele está declarando com essa atitude? Que para você ter uma posição importante na luta política, e isso aqui era uma revolução, você precisa se colocar numa posição onde você possa travar a luta de ideias, onde você possa fazer agitação política, propaganda política, expor as suas ideias, porque esse é o método fundamental com que os revolucionários podem conseguir efetivamente dirigir uma revolução, orientar a revolução num determinado sentido. Então, a experiência da Gazeta Renana é extraordinária. Normalmente não é, né, a gente ouve falar muita coisa de marxismo, mas essa experiência não é muito valorizada. É uma experiência revolucionária inestimável. Né? O jornal ele interveio sobre todos os pontos políticos e de uma maneira extremamente simples, extremamente popular. Né? Era um jornal que tinha uma grande audiência, uma grande influência. Né? Marx investiu tudo que ele tinha nesse jornal, porque o jornal começou sendo financiado pela burguesia, né? Que era, digamos assim, deveria ter sido a classe dirigente da Revolução de 1848, mas ela rapidamente se espantou com o caráter profundamente revolucionário do jornal. Então Marx foi obrigado a gastar o que ele tinha de dinheiro. Ele não era um homem rico, tinha dinheiro, né? Uma pessoa com uma certa situação, para manter o jornal até o fim da Revolução. E depois ele foi para o exílio e aí foi condenado a um longo período de inatividade. O refluxo, né, das revoluções costuma ser o pior período para os revolucionários, em todas as épocas, em todos os momentos. Né? E nesse período, Marx, né, aproveitando o fato de que a atividade revolucionária havia decaído muito profundamente, ele se lança a escrever a sua obra principal, do ponto de vista teórico, que é o Capital. Né? Muita gente pode pensar que o Capital fosse uma espécie também de obra acadêmica, mas não se tratava disso. Marx e Engels, tendo, digamos assim, solucionado os problemas, né, da sua concepção da história, da concepção materialista da história, tendo desenvolvido toda uma série de aspectos políticos que eles continuariam a desenvolver também no exílio, sentiram a necessidade de dar um fundamento mais geral e mais acabado para a luta da classe operária. Quer dizer, traduzir, né, a concepção de história que Marx e Engels até então haviam apresentado nas suas linhas gerais, traduzir isso
numa análise precisa, né, e completa dessa concepção histórica para a sociedade capitalista, mostrando, né, para a classe operária, da maneira mais completa possível, o funcionamento dessa sociedade. Quer dizer, o Capital também não é uma obra que Marx escreveu, como muita gente escreve aí, para obter um prestígio e tal, né, como cientista, né, como até grandes cientistas, por exemplo, Darwin, escreveu A Origem das Espécies como parte da sua atividade como cientista, como um homem da sociedade burguesa da sua época, né? O Capital não é assim. O Capital foi escrito para servir de base para a luta revolucionária da classe operária. E, de fato, né, se nós paramos para pensar um minuto, o Capital ele dá, né, a teoria marxista e a luta revolucionária uma intensidade muito superior a que essa luta teria não fosse essa obra. Quer dizer, quando você sabe, né, exatamente como se produz a exploração do trabalho na sociedade, que essa sociedade toda está montada sobre a exploração do trabalho assalariado, né, que tanto o capital quanto o trabalho são forças cegas que atuam dentro da sociedade e arrastam os seres humanos, né, você adquire uma profundidade revolucionária que nenhum movimento revolucionário antes teve. Quer dizer, é uma compreensão integral da sociedade que você vive. Não é à toa que a burguesia tratou de combater essa obra de todas as maneiras possíveis e imagináveis, sem sucesso, evidentemente, né? Todo o debate sobre a falsidade das posições do capital não passa de uma grande confusão da parte dos economistas burgueses. Bom, a obra de Marx e Engels vai adquirir digamos assim, vai adquirir toda a sua concretude no movimento político que vai se seguir a Primeira Internacional. A Primeira Internacional foi uma passagem para a constituição da Segunda Internacional. Se na Primeira Internacional participaram organizações de todos os tipos que não tinham uma ideologia definida, que não tinham uma política definida, na Segunda Internacional vai haver uma maior unidade em torno dos objetivos, né? Marx e Engels vão orientar o movimento operário internacional no sentido de que, dadas as condições, né, de evolução do capitalismo, né, depois da Revolução de 1848, a Europa atravessaria um período mais ou menos longo, algumas décadas, de certa estabilidade econômica, e que nesse período a classe operária deveria lutar por reformas políticas, né, através da luta sindical, da luta operária em geral e do parlamento, e que os operários deviam constituir partidos operários, ingressar no parlamento da burguesia e lutar aí por um trabalho de aglutinação das forças da classe operária. E num dado momento, né, com o crescimento dessas forças, a revolução se desenvolveria na sociedade europeia, a classe operária estaria pronta para tomar o poder, né? Numa grande medida, esse prognóstico ele se revelou acertado. A classe operária europeia, principalmente, adquiriu uma grande organização política em vários países e a revolução, né, acaba acontecendo, o período revolucionário, né, se inicia no começo do século XX. E, logicamente, que esse período revolucionário ele vai ser profundo, né, porque a classe operária, naquele momento, tinha uma vasta organização.
Uma parcela importante, né, das lideranças operárias vai ser cooptada pela burguesia, mas isso não vai destruir a organização que o movimento operário havia alcançado. Quer dizer, quando, por exemplo, a Revolução estoura na Alemanha e a Alemanha se transforma num dos países mais instáveis do ponto de vista do capitalismo, do regime político burguês, a organização da classe operária na Alemanha é um fator fundamental. Né? Rapidamente, a ala revolucionária do movimento operário vai se transformar num movimento de massas. Né? Se nós, por exemplo, hoje no Brasil, né, ou em qualquer outro país do mundo, nós tivéssemos essa vastíssima organização operária, que era a social-democracia, e nós tivéssemos que agir revolucionariamente, isso aí seria um campo de ação extremamente amplo e extremamente favorável. Né? Bom, a história é uma coisa complexa, né? Nós vimos aí que a situação revolucionária do capitalismo que se abre, digamos assim, plenamente no século XX, coloca uma série de outros problemas políticos, sociais, econômicos, que o movimento operário precisaria resolver. Né? Num certo sentido, a análise de Marx e de Engels não dava conta desses novos problemas. Por exemplo, a transformação de uma parte substancial do movimento operário num apoio do movimento operário socialista, num apoio direto do capitalismo imperialista. Né? Mas isso daí logicamente que é uma insuficiência menor da teoria. Né? No fundamental, a teoria estava certa e a Revolução Russa veio a provar, né? Veio a colocar em prática e provar, nas circunstâncias mais desfavoráveis possíveis, as teorias de Marx. Né? É por isso que o marxismo continua sendo uma força viva hoje. Né? Não é por acaso que muita gente se reivindica do marxismo, que as pessoas que querem elaborar uma teoria revolucionária, de modo algum, podem desconsiderar o marxismo, seja para aprová-lo, seja para rejeitá-lo. Né? Então, eu acho que a tarefa mais importante nesse momento, né, quando a gente fala dos 140 anos da morte de Marx, é mostrar, primeiro, o verdadeiro caráter do marxismo como doutrina revolucionária. Né? Fora disso daí, não faz sentido nenhum falar em marxismo. Segundo, mostrar o marxismo como uma teoria que está diretamente ligada à atividade prática do movimento operário. Quer dizer, você falar em marxismo sem movimento operário, né, e eu acho que isso é uma coisa que muita gente não entende, é como você falar, por exemplo, num programa de computador sem o computador. Né? Uma coisa serve para outra coisa. Né? Nesse primeiro programa, eu encerrei uma breve exposição, também um pouco mais longa que essa, mas uma breve exposição, lembrando o primeiro item, né, do texto que serviu de base para o Manifesto Comunista, que são os princípios do marxismo, onde Engels fala o seguinte, ele pergunta, o texto é um texto de perguntas e respostas. Ele pergunta, o que é o comunismo? Quer dizer, comunismo, nós temos que entender que é um sinônimo do marxismo. Então, ele diz o seguinte, o comunismo, né, é a doutrina das condições de libertação da classe operária. Esse é o marxismo. Fora dessa ideia, né, de que é a doutrina das condições de libertação da classe operária, do proletariado, o marxismo não faz nenhum sentido, vira uma teoria abstrata, vira uma contrafação de si mesmo, uma falsificação.